Amiguinhos, vamos para mais uma videoaula, agora com a resolução de exercícios em relação aos complexos do Nordeste e da Amazônia. Peço que vocês separem agora a sua apostila de caderno mais referente a esses dois capítulos, 26 e 27. Nós iremos fazer exercícios interessantes e com uma resolução detida, meticulosa, bem cautelosa. Então vamos lá. Separei aqui do capítulo 26 o exercício 1, que é o da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Em 2011 foi realizado em todo o território do Pará um plebiscito para decidir se o território paraense se manteria homogêneo ou seria dividido em 3 novos estados, criando os estados de Tapajós, Carajás e mantendo o estado do Pará, que diminuiria a extensão do Pará atualmente, né? O resultado final da consulta foi que o Pará não seria dividido. Então vamos ver o mapa aí em relação ao que seria. Seriam esses 3 estados. O Pará teria maior população, até porque ele tem a região metropolitana de Belém, seguido de Carajás em segundo lugar, e o terceiro aí, Tapajós. Só que em termos de PIB, mesma coisa. Primeiro lugar para o Pará, segundo para Carajás, terceiro para Tapajós. Mas em termos de PIB per capita, a gente já percebe uma diferença. Carajás ficaria na frente, aí depois o Pará e em terceiro lugar novamente Tapajós. Por que Carajás ficaria na frente? Por causa da enorme riqueza de minerais que nós temos aqui. É uma riqueza mineralógica absurdamente elevada. Ok? O argumento é, se eu moro, por exemplo, nesse trecho do estado do Pará, eu fico muito longe da região metropolitana até a capital Belém. Claro que eu não tenho uma rodovia em linha reta para facilitar esse acesso. Então eu ficaria abandonado, eu ficaria à mercê das decisões do poder público. Tá bom? Então vamos lá para as questões dos itens. Nesse sentido, caso fosse aprovada a divisão do Pará, é correto afirmar: primeiro, a floresta amazônica passaria a receber uma maior quantidade de recursos, um maior volume de recursos? Maior volume. Não, tá? A quantidade de volumes, de volume de recursos é a mesma. Pelo contrário, haveria uma situação em todas as áreas seria mais difícil, porque em vez de um estado, eu teria 3 estados. Em vez de um governador, eu teria 3 governadores. Em vez de uma secretaria estadual da saúde, eu teria 3. Secretaria estadual da habitação. Então, tudo seria complicado, porque eu teria um maior gasto para a mesma quantidade de recursos. Até algumas autoridades, algumas personalidades na época tentaram não deixar acontecer essa divisão. Eu lembro muito bem que aquela cantora Fafá de Belém fez uma campanha maciça contra, para que a população não votasse pela divisão. E eles acabaram conseguindo que não dividisse, tá bom? A frase 2 aqui, o estado do Tapajós apresenta o maior número de terras indígenas e áreas protegidas? Sim, tá? Antes da gente analisar aqui, eu coloquei novamente um mapinha sobre o que seria a divisão, né? Um lado interessante da realização dessas videoaulas aqui, você vai analisando em tempo real, mapas em cada uma dessas afirmativas, tá? Então vamos analisar. O estado do Pará, como eu disse, ficaria com a capital Belém. O estado de Carajás ficaria com a capital Marabá. Marabá, que é uma base importante para aquela extração de minerais metálicos. Lembra lá da primeira série do ensino médio? Maciços ou escudos são ricos em minerais metálicos. Então é essa a situação. E o estado de Carajás, com a sua capital, Santarém. Eu coloquei, a grosso modo, a divisão aqui. Observem com uma concentração enorme de cidades próximas à região metropolitana de Belém. E aqui, ó, próximas ao traçado de rios importantes na região. Tá? Aqui também, na parte do estado, do que seria o estado de Carajás, também uma enorme concentração de cidades, Tupiranga, Marabá, Parauapebas, mais nesse sentido. Cidades que vivem, como eu disse, basicamente da mineração. E aqui, na parte que seria a maior parte do estado, você percebe poucas cidades, 2 referências. A referência mais importante, Santarém, né? Seria a capital, e outras assim espalhadas para esse território, com uma infraestrutura bem pouco expressiva. Você percebe, ó, traçados de rodovias que não
concluem, ou por que não concluem aqui no mapa? Porque elas não são chamadas de rodovia porque não tem asfaltamento, né? Então você percebe o quê? Uma que vem aqui do estado do Amazonas, até Itaituba, uma que vem aqui do Mato Grosso, depois uma vai em direção a Altamira para depois ligar com Marabá, e uma aqui ligando a Santarém. Mas você percebe que o que você percebe? Que Tapajós é uma área de florestas, é uma área de grande quantidade de reservas indígenas, né? Bastante expressivas, ok? Então aquela afirmação é verdadeira. Então é uma área com PIB per capita menor, é uma área com menos cidades, menor população e mais reservas indígenas, mais áreas protegidas. Tá? E a próxima, dentre os estados da região norte, Carajás apresentaria os maiores problemas ambientais decorrentes da mineração. Sim, porque o que nós temos? Nós temos uma situação onde essa mineração na região de Carajás, ela utiliza em muitas... Porque a gente lembra muitas vezes da Vale, mas não é exclusivamente a Vale que explora minérios na região. Temos a BHP Billiton, temos a Alcoa, né? Temos a Rio Tinto, uma série de empresas instaladas lá. E ela gera problemas ambientais. Em relação a essa afirmação, então, ela é correta, tá? Então, é verdadeira. Mas o que acontece aqui? Nós não podemos esquecer que a maior parte dos minérios extraídos na Serra dos Carajás são de boa qualidade. Então, por causa disso, eles não fazem aquele recurso da blendagem, como é feito bastante lá no quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, naquela região que vem passando por grandes problemas nos últimos anos devido ao rompimento de barragens. Até essas barragens, elas armazenam resíduos que são o quê? Que são decorrentes dessa blendagem, tá? Então, esses resíduos, por quê? Porque o que seria a blendagem? É quando eu misturo minerais de diferentes padrões de qualidade, pureza, teor de minério de fato e impureza. Eu misturaria um bom com mais ou menos, uma parte boa com uma parte meio não tão boa assim, de uma maneira porque ele é uma commodity, eu vendo por tonelada. Então o que acontece? Para tornar o processo mais lucrativo, eu vou estar fazendo o quê? Estou misturando, e a gente não deve esquecer que o nosso grande comprador de minérios é a China, e outro concorrente do Brasil muito forte na área é a Austrália. Em termos de geografia, em termos de distância, a Austrália é muito mais próximo da China do que o Brasil. E como é uma commodity eu vendo por tonelada, uma maneira de eu ficar competitivo seria fazendo a blendagem. Mas é mais na região de Minas. Aqui, como ele é de boa qualidade, nem tanto, né? Então, seguindo, aqui ó, eu coloquei um mapa, seria do Brasil, fiz o recorte apenas do estado do Pará. Vamos colocar de outra cor para dar para destacar bem. Então, aqui seria o contorno do que é o estado do Pará, né? Aqui também Marajó, né? Bonitinho, tudo bonitinho, ok? Então, se você for observar, olha só, utilize esse mapa auxiliar aqui do lado. O que você percebe? Você percebe que aqui eu tenho uma riqueza mineralógica absurda. Cobre, ouro, manganês. Embora em Tapajós também tenha, mas uma quantidade menor. Nessa região aqui, ó. Ok? Então, uma quantidade menos expressiva do que essa região que tem a Serra dos Carajás, que tem a Serra Azul. E para a próxima aula, vocês têm uma atividade home office, tá? Vocês vão continuar com o Caderno Mais, fazer esses exercícios aqui que eu pedi. O 16 e o 18 dessas páginas que estão aqui na frente, referentes ao capítulo 21. E o exercício 12, referente ao capítulo 27. Separei porque são exercícios interessantes, dá para a gente fazer uma análise bem legal, bem construtiva, tá? Então, depois que vocês assistirem a videoaula, fizerem os exercícios, eu vou deixar salvo na nossa plataforma para vocês comentarem a respeito deles, acerca deles. Muito obrigado e até a próxima videoaula.